Aproveite e curta esse vídeo, inscreva-se no canal, curta nossa página no Facebook, siga-nos no Twitter e siga-nos no GitHub. Os links estão todos na descrição desse vídeo. Fique por dentro das novidades. Receba notificações quando novos vídeos forem adicionados. Fala aí pessoal, beleza? Bom, tá começando mais um Balta Responde, programa onde eu vou responder suas perguntas aqui no canal. Acontece semanalmente, todas as terças-feiras, então não perca o programa. Se você tiver suas dúvidas, você pode enviar pra gente aqui no YouTube, no Twitter, no Facebook ou no Slack, grupo de alunos que a gente tem. Os links vão aparecer aqui no vídeo, tá bom? E a primeira pergunta é do Isaac Dias Boratino. Ele pergunta o seguinte: como tornar uma API RESTful visível para o Google? Essa é uma pergunta muito pertinente e muito interessante. A gente sabe que a gente tem... O Google trabalha com o que eles chamam de web crawlers. E eles ficam vendo o HTML, interpretando os resultados, né? E indexando sua página no buscador da Google. O que acontece então quando você tem uma API, né? A divisão do front-end e back-end? Ele acaba não conseguindo indexar, principalmente quando você faz muita requisição assíncrona à sua API, né? Não gera indexação para o Google. Como que você resolve isso? Existem canais, serviços onde você pode pagar para que eles fiquem lendo sua API e gerando esses crawlers para o Google, tá? Então é só você dar uma pesquisada sobre esses serviços, né? API crawler, qualquer coisa do tipo. Você já vai encontrar alguns serviços, na maioria deles são pagos, tá bom? Não são gratuitos, onde você vai poder registrar sua API, criar como se fosse um sitemap, né? Onde eles vão buscar os produtos, formato de URL, e dali para frente eles vão fazer toda essa parte de crawler e indexação para você no Google, tá bom? A nossa próxima pergunta é do Gladstone Queiroz. Ele pergunta o seguinte: Balta, vale a pena utilizar algum framework JS, como React ou Vue, em conjunto com o Razor no ASP.NET MVC? Vale sim, vale a pena usar algum framework que seja somente para tratamento de views, como o caso do React e do Vue, por exemplo, bem citados aqui, tá bom? Onde você vai ter a sua aplicação sendo gerenciada, o estado, o MVC sendo gerenciado no servidor e a parte das views, depois de renderizada na tela, sendo gerenciada pelo React ou pelo Vue.js, né? A gente sabe que eles têm alguns recursos que otimizam o seu HTML, né? Tornam o seu HTML fácil, seu JavaScript um pouco mais estruturado, e eles foram feitos justamente para isso, para otimizar a renderização de componentes nas views, tá bom? Então esses são casos onde casa bem com o Razor. Não é interessante, como eu comentei já algumas vezes, utilizar frameworks mais completos, por exemplo, como o Aurelia e o Angular. Tá? Porque o Angular e o Aurelia eles trazem quase que o MVC, né? Nas versões anteriores, né? Nas versões novas é mais componentizado. Mas ainda tem esquema de rotas, gerenciamento de estado, tudo isso. Então se você já tem isso no servidor, não tem por que você ter isso no client, entendeu? Então é melhor optar por um ou outro. Mas nesse caso, esses frameworks JS aqui que você citou servem sim. Sidney Sanches ele pergunta o seguinte: qual a melhor forma de manter dados na sessão? Com MVC, Session, Cookies, Local Storage. Então vamos lá. Tem alguns pontos que a gente tem que sanar aqui. Primeira coisa, a gente fala que a web é stateless, é sem estado. Então você fez uma requisição, conectou ao servidor, trouxe informação, desconectou do servidor, tá bom? Toda vez que você mantém uma sessão no servidor, ele fica ocupando uma memória, um espaço no servidor, tá? E isso é difícil de gerenciar. Então o que acontece? Às vezes você esquece a sessão lá, ela tem um tempo para expirar, então ela leva 2 horas para expirar, né? Então durante 2 horas ela vai ficar ocupando esse espaço. A session também, ela é por usuário. Então se você tiver, quando o usuário loga, você cria uma session para qualquer coisa, e essa session fica no servidor, se você tiver 1 milhão de usuários, você vai ter 1 milhão de sessão no servidor, tá? É ridiculamente absurdo. Por isso que a gente fala para evitar a questão de session, para armazenar esses tipos de dados que você precisa, tá? Que é o dado eventual, tipo, estou num cadastro, por exemplo, que é 3 etapas, entendeu? Muita gente armazena o nome, todas as informações, vai armazenando em session e no fim comita tudo, né? Então evita o uso de session. Evita sempre que você puder, evite session, tá? Hoje já tem, nem sei quais casos a gente usaria session, mas é pouquíssimas coisas mesmo.
Os cookies, ele substitui a session em alguns aspectos, mas para a gente armazenar dados, mas o cookie você tem que tomar cuidado que ele vai a cada requisição. Então, depois de setar os cookies na sua página, a cada requisição você vai trafegar esses cookies aí. Tem que tomar cuidado com essas informações, tá? Você tem que saber, assim, o que você precisa trafegar, né, entre o servidor e o cliente, tá bom? Tem que tomar um cuidado muito, muito grande com o cookie para não vazar informação sensível, coisas do tipo. O que eu mais recomendo usar é o Local Storage e Session Storage, que ele é armazenado só no browser do cliente. Então, se está fazendo um cadastro de 5 etapas, joga todas essas informações para o Local Storage ou para o Session Storage. No Session Storage, se você fechar o browser, se você fechar a aba, ele vai sumir. O Local Storage, mesmo que o usuário reinicie a máquina, né, o Local Storage vai continuar lá. Então, também é só para você tomar decisão ali, né, para saber aonde armazenar um ou outro. Mas assim, use e abuse desses caras, entendeu? Você precisa manter alguma informação enquanto fez um post de página, qualquer coisa assim, usa o Local Storage e Session Storage. Não fica nada no seu servidor, fica no browser do cara. O usuário tá armazenando, tem uma máquina às vezes potente, tá até no smartphone, isso funciona, entendeu? Então usa também recursos da máquina dele e desafoga um pouco o seu servidor. Em vez de criar uma sessão lá, né, para ficar toda vez armazenando informação e ter 1 milhão de sessões dos seus servidores, por que não distribui isso para os seus usuários, né? Então, use e abuse do Local e Session Storage. É facinho de trabalhar com eles. Você faz tudo via JavaScript, nada via ASP.NET, PHP, qualquer coisa que seja, tá bom? E a dica que eu dou quando você precisa manter estado entre transições ali, tá bom? O Pedro Ramos pergunta o seguinte: quais são os riscos de envio de informações não utilizando o token para uma API? Queria saber também sobre problemas de CORS quando tento logar minha API com o Facebook, tá? Então vamos por partes, são duas perguntas. Quais são os riscos de envio de informação não utilizando o token? Tá? A gente utiliza o token para manter o usuário autenticado na nossa aplicação. Então, como a gente comentou, a web é sem estado. Você foi lá, fez uma requisição, né, desconectou do servidor. Então, o que acontece nesse momento? Você vai, autentica o usuário, né, faz uma autenticação, recebe um token de volta. Pronto, você pode ficar desconectado da aplicação. As próximas requisições, toda a informação que você enviar, você envia um token junto, tá? E daí no seu servidor você vai, através desse token, obter as informações do usuário para saber se o usuário é realmente aquele que enviou as informações, né? Aquele usuário que você quer e assim por diante. Então, assim, se você não autenticar, né, tudo que você colocar sem o token, sem o authorize na sua API, etc., ela vai ficar visível para o mundo. Tá? Para obtenção de informações, o risco é esse. Se você colocou sua API lá e não autorizou, não colocou uma segurança nela, vai ficar tudo visível, afinal ela está na internet, né? Questão do envio de informações, vou dar um exemplo clássico, uma edição de perfil, tá? Você vai preencher os campos da edição de perfil e vai dar um enviar, certo? Todas as informações que você digita no front-end, que você envia para o back-end, né, para a sua API, a gente chama de informações fracas, ela não tem como você validar, porque assim, alguém pode interceptar esse post. Tudo bem que a gente usa HTTPS, SSL, né? Mas a gente sabe que sempre corre o risco de ter alguma coisa na máquina do cara que pode interceptar. O usuário pode não utilizar o formulário que você tem as validações de campo, né? Então você cria um formulário bonitinho, com validações de campo, tudo certinho, mas o usuário vai lá e ele pode usar o Postman para fazer uma postagem para sua API. E daí não tem a validação nenhuma no lado do front-end, por isso a gente sempre valida no back-end. Imagina se você assim, comete o deslize ali, né, de enviar sempre o ID do usuário na edição do perfil, certo? Então o usuário posta as informações, ele posta o ID e todas as informações atualizadas, chega no seu back-end, você pega o ID desse usuário, busca ele no banco e altera as informações desse usuário para as novas informações que o usuário mandou. Se o usuário for malicioso e esperto, ele vai fazer um request via Postman e colocar um ID qualquer, um outro ID, né? E vai alterar informações de outro usuário. Então o que a gente faz nesse caso? Você nunca manda o ID do usuário, você manda o token que está autenticado. Daí, quando chegar esse token e esse conjunto de informações que você enviou na sua API, você vai, primeira coisa, pegar esse token, né, desencriptar ele, pegar a informação do usuário, qual usuário que está logado com esse token? É o usuário X. Beleza, então vou pegar todas as informações do usuário X, adicionar as informações novas e persistir a informação. Assim você não tem esse problema que eu falei de alguém, por exemplo, trocar o ID do usuário, coisas do tipo, né? Assim, sempre que você tiver informação sensível, você tem que ter um token, ter uma autenticação, tá?
O token serve para definir o usuário que fez a postagem dessas informações. Claro que também o usuário pode dar a bobeira de sair da máquina, deixar a máquina logada e alguém fazer um post por ele, né? Mas isso já não tem como resolver, né? É uma questão de segurança física. Em relação ao CORS, que é o Cross Origin Resource Sharing, ele é um problema, né, comum que a gente tem, onde, por exemplo, assim, você publica a sua API, né, e sua API, por padrão, ela não vai receber requisições de domínios externos. Localhost, por exemplo, vai falhar. Por quê? Você pode subir uma API para algum site, qualquer coisa, para um website do Azure, qualquer coisa do tipo, e alguém da máquina local ficar fazendo requisições para essa API. Imagina no Azure que você tem um ambiente pay as you go, onde você paga o quanto você gasta. O cara deixa um robô rodando ali nas máquinas dele, que ele tem, faz 1 bilhão de requisições para a sua aplicação, né? Fica fazendo um DDoS, coisa do tipo, direto do localhost, né? Então isso é algo que ficaria ruim. Então é uma proteção que a gente tem aí, né? A gente encara como um bug, como um erro, porque é realmente chato de lidar, mas na verdade é uma proteção para que não haja acessos de URLs de outros domínios para a nossa aplicação. No caso do Facebook, ele permite que você, na maioria das APIs, né, tem um lugar onde você pode definir quais hosts vão ter acesso à sua aplicação, para fazer autenticação, por exemplo. Então isso é uma medida de segurança, na verdade, que eles têm para não ficar uma API aberta assim, tá? Se você estiver fazendo uma API com Web API, você pode colocar o CORS, na verdade ela já vai com o CORS por padrão, né? Depois você pode editar também e colocar o que você quer, quais URLs, né? Quais tipos de postagem, put, get, post, put e delete, né? Se você quer aceitar esses cabeçalhos na requisição, se você quer aceitar cabeçalho de token, é plenamente configurável, tá? Mas ele não é um bug, ele é assim uma proteção essa que a gente tem para as APIs aí, beleza? A nossa próxima pergunta é do Paulo Júnior. Ele pergunta o seguinte: o que é melhor, Angular Material ou MDL.io? Tá? Então, antes, só explicando, o MDL.io, Material Design Lite, ele é uma implementação do Material, que é um conceito de design da Google, tá? O Material não é um framework CSS, nem nada como muita gente pensa. O Material é um conceito de design criado pela Google. E o MDL, Material Design Lite, é uma implementação do Material, dos conceitos do Material em CSS. Tá bom? Então ele é um frameworkzinho CSS. O Angular Material, por sua vez, ele usa parte desse MDL, né? desse Material Design Lite, que é o CSS, mas ele tem as diretivas do AngularJS, tá? Que são os componentes que já auxiliam a gente. Então, você quer abrir um pop-up, via JavaScript, você consegue ir lá e abrir um pop-up, um dialog, um modal, né? Como quer que você chama. Ele já tem tudo isso pronto. Então, os dois são coisas diferentes. Se você não está trabalhando com Angular, você vai obrigatoriamente ter que usar o Material Design Lite. Tá? Então, esse cara aí, ele vai prover só o CSS e algumas funções de JavaScript para você. Se você estiver usando o AngularJS, é quase que obrigatório, né? Não é obrigatório, né? Mas é muito indicado que você use o Angular Material, tá? Porque daí ele vai trazer para você todos os componentes para você usar. Vai ser muito mais fácil você trabalhar com o Angular Material do que com o Material Design Lite, tá bom? Nossa última pergunta é do Thiago Antunes, e ele pergunta o seguinte: que tal uma opinião sobre o momento atual do ASP.NET Core? Está pronto para a produção ou apenas o full framework? Tá? Então, assim, a gente já comentou várias vezes no canal aqui, eu já comentei no ASP.NET Cast também, que a gente tem essa divisão. O ASP.NET, ele roda sobre o ASP.NET Core roda sobre o Core Framework e sobre o Full Framework. São duas coisas, são dois frameworks que a gente tem para trabalhar com o ASP.NET hoje. O Core Framework, ele roda Windows, Mac e Linux. O Full Framework só roda em Windows. A diferença é que o Full Framework já está totalmente funcional, você já pode levar sua aplicação para produção com o ASP.NET Core no Full Framework. O Core Framework, ele ainda está sendo construído. Tem algumas coisas que não estão prontas ainda, apesar de a gente já ter uma release, né? A gente sabe que ele não tem tudo que o Full Framework tem, até por isso o nome Full Framework, né? Cheio, total, completo. Qual que é a minha opinião sobre isso? Eu estava conversando até com o Ian Justino, que faz o ASP.NET Cast com a gente esses dias atrás, e estava contando, ele falou, tô com um caso lá já onde a gente já está usando tudo o ASP.NET Core, etc, né?
Mas a minha visão é que depende do time onde você está trabalhando. Tem muita coisa que você não vai encontrar pronto, entendeu? E você vai ter que fazer. Por exemplo, tem muitos pacotes do NuGet que só rodam com Full Framework, entendeu? Então, e nesse caso, o que você vai fazer? Então, assim, a pergunta, é chato responder isso, mas a pergunta depende do cenário que você está, entendeu? Depende do cenário da aplicação. Uma outra coisa chata que eu vou falar para você sobre o Core Framework. Entity Framework Core. Ainda não está pronto. Saiu uma release nova do Entity Framework Core, mas com várias correções de bug, mas a gente sabe que ainda está muito cru, ainda não dá para ir para produção o negócio. Vai ter que fazer tudo em ADO. Dapper, a gente sabe que não tem link extension por Dapper ainda, com suporte no ASP.NET Core. Então, assim, o problema não é o ASP.NET Core no Core Framework, né? O problema são os satélites ali que a gente tem por volta, entendeu? Então, assim, o que você tem que ver antes de tomar essa decisão é o seguinte: você tem que pegar, ver tudo que você vai precisar da sua aplicação e colocar na ponta do lápis o que tem pronto e o que você vai ter que escrever, tá bom? Junta tudo isso e daí você vai ter um feeling aí e fala assim: não, eu vou ter que escrever muita coisa, eu não tenho braço nem time para fazer isso, tá? Ou então, ó, beleza, é pouca coisa, a gente consegue escrever aqui o que vai faltar e vamos tocar o barco, tá? Mas a posição ainda é essa. O Core Framework ainda, ele tá pronto, mas tem algumas coisas por volta dele que ainda precisam ficar pronto, como vários pacotes do NuGet que eu comentei aqui, tá bom? Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de mandar suas dúvidas para cá, tá muito legal esse quadro, tá muito legal responder as dúvidas de vocês, tá? Tô filtrando algumas perguntas, porque tem muita pergunta técnica, não dá para mostrar código aqui, né, durante a execução do programa e tal. Fica um pouco difícil, mas estou de braços abertos, portas abertas aí para que vocês mandem suas dúvidas mais conceituais para que eu possa responder aqui, beleza? Isso aí, até o próximo.